Olá, amigos do Logos Apologética. Muitas vezes sou abordado por ateus e neo-ateus que dizem: a sua abordagem apologética cristã simplesmente significa que você defende a Bíblia Sagrada e que tem inspiração divina? Ou você vai além disso e opta por defender o cristianismo? Isso, eu diria, é uma tarefa muito mais difícil. A minha resposta resumida é que eu defendo principalmente a Igreja, as Escrituras e a inspiração das mesmas. Eu afirmo que há evidências sólidas de que a Sagrada Escritura foi divinamente inspirada, da mesma forma que disser que a humanidade, ao ignorar as Escrituras, corre grande perigo. Esse é meu ponto principal e primário. Sou um teísta, que acredita em um Deus onipotente e aceita Jesus de Nazaré como Salvador do mundo, que fundou a Igreja e que as Escrituras afirmam que ele foi. No entanto, também estou preparado para defender a história do cristianismo e do efeito positivo que o cristianismo teve sobre os homens e mulheres sobre este planeta Terra durante milhares de anos. Não é uma questão de fazer propaganda ou revisionismo histórico. É uma questão de responder aos críticos que muitas vezes distorcem e exageram dados para servir a uma agenda secularista antirreligiosa. Só para constar, ser ateu não significa ser antirreligioso. Quem conhece profundamente o célebre ateu David Hume sabe do que estou falando, ao contrário dos muitos neo-ateus populares, que criaram uma versão tipo 3.0 do ateísmo, que não tem pouco ou nada a ver do ateísmo clássico, a não ser em sua vontade inexorável de estipar e fazer propaganda contra tudo que se diz religioso. Substancialmente, o ensino e a influência do cristianismo têm sido incrivelmente benéficos. Por isso eu rejeito sem qualquer reserva as ideias propagandistas que começaram a ser espalhadas durante o século XX e ainda estão sendo repetidas por pessoas como Richard Dawkins e Christopher Hitchens, de que o cristianismo só trouxe o mal ao mundo. Isso, é claro, é distorcer totalmente todas as provas. A evidência indica claramente que o cristianismo foi uma religião mundial surpreendentemente benéfica, ajudando a trazer uma melhor educação, uma preocupação zelosa para proteger os pobres necessitados, sempre acompanhada por uma preocupação real de proteger o interesse e status das mulheres. Como exemplo, foi o cristianismo que tem praticamente erradicado a poligamia e a escravidão. Foi o cristianismo que extirpou muito do paganismo, o que impediria um desenvolvimento saudável do conhecimento científico humano que temos, apesar dos neo-ateus tentarem dizer o contrário. Além disso, onde quer que ganhasse posição, o cristianismo sempre insistiu que uma das suas funções principais foi a formação de médicos, hospitais abertos e estabelecer um sistema justo de justiça criminal. Quem pode negar essas coisas? Muitos neo-ateus usam a tática desonesta de, em vez de tentarem dialogar sobre as bases do teísmo, seus princípios, partem para denunciar maus cristãos, pessoas hipócritas e nominais, que são prato cheio para caluniadores e acusadores de plantão como Dawkins e Hitchens. O lado ruim dessa história é que isso é tão falacioso quanto ficar repetindo ad nauseam de ateus como Pol Pot, que foram influenciados por vários sistemas, inclusive o ateísmo, para perpetrar certos atos. O que isso prova? Que os ateus são melhores que os teístas ou vice-versa? Não, só mostra pessoas imorais. O teísmo, nem ateísmo, a priori, demanda que uma pessoa vai ser imoral. Hoje é mentirosamente alegado por alguns que o cristianismo tem escravizado as mulheres e o que é, claro, uma grande mentira. Foi o paganismo que fez isso. O Novo Testamento garante respeito às mulheres e isso influenciou muito a sociedade europeia. Mulheres e crianças sempre foram valorizadas no cristianismo. Hoje, em completo contraste, o secularismo incentiva a destruição intencional de crianças, o aborto, e obriga as mulheres a um papel totalmente anormal, que é a de sustentar famílias em competição com os homens, com uma consequente quebra da vida familiar estável. Tenho medo de que todos os nossos líderes políticos apoiem essas monstruosas práticas de injustiça social. O cristianismo também tem beneficiado enormemente a raça humana por causa do caráter inspirador do seu argumento central, isto é, de que o Filho de Deus desinteressadamente morreu na cruz a fim de reconciliar a raça humana a Deus, seu Criador. O primeiro livro a ser impresso e com apoio da Igreja foi a Bíblia. Isso tem inspirado catedrais incrivelmente belas, grandes obras de arte, a grande literatura e, claro, muita grande música. Onde estão as grandes obras de arte, livros inspiradores e boa música que foram inspirados pelas alegações de Buda, do islamismo ou do hinduísmo?
Isso não é etnocentrismo, isso é realmente pesquisar toda a cosmovisão e todos os fatos relacionados a isso. Essas obras podem até existir, mas são muito restritas. Por que os neoateus, né, que são tão diferentes de Rousseau e outros, já que querem só ver o lado mal do teísmo, né, como se o ateísmo não tivesse falhas e logicidade, usam tanto de erros de pessoas contra ele? Por que não separar pessoas do que o cristianismo realmente ensina? Porque em vez de fazer propaganda antirreligiosa, não tentem enveredar em debates sadios e racionais sobre moralidade, Deus e pessoa humana? Porque partem direto para a ridicularização, para a total sátira e muitas vezes até ofensas, né, contra os teístas? Eu não quero acabar com o ateísmo, eu não quero fazer aqui uma propaganda do cristianismo, do teísmo, de dominação do mundo. Não, eu respeito o ateísmo, eu respeito os ateus. Eu não quero que o ateísmo, que os ateus percam seu direito, de forma alguma. Nada disso. Eu somente estou respondendo às alegações dos críticos, muitas vezes exageradas, distorcidas e caluniadoras contra a fé cristã. Então é uma covardia de usar pessoas que agiram errado para atacar uma cosmovisão. Eu posso até respeitar o fato de uma pessoa não conhecer totalmente a história do cristianismo, sobre a Inquisição e não ter total informação sobre isso. Mas o que eu não respeito é se uma pessoa supostamente educada vem e começa a dizer argumentos totalmente distorcidos, exagerados, nem sabendo que, por exemplo, a Inquisição não foi nem ela foi sancionada totalmente pelo Vaticano. As Inquisições foram locais, né? Então, no caso, foram procedimentos diferentes, né? Não houve uma Inquisição do Vaticano, mas houve Inquisições locais. Mas, ao mesmo tempo, é preciso entender isso de uma forma muito cuidadosa e delicada. Eu não estou aqui defendendo a Inquisição no sentido que os neo-ateus pensam, que é de degolar e ficar matando pessoas. Isso é uma fantasia deles e não sei de onde eles tiraram. Deve ser do Carl Sagan. Então, apesar de eu não defender tudo o que aconteceu em nome do cristianismo, pois, afinal, nem mesmo um ateu responde pelos atos do outro, né? Assim como uma pessoa se dizer cristã não a faz cristã de repente. Eu defendo o teísmo e o cristianismo no sentido da cosmovisão e não no fórum particular das pessoas. Então, é aí que eu e o Logos Apologético vamos ficar. E vamos continuar a trabalhar enquanto eu continuar a ser supervisor desse trabalho. Muito obrigado.